Hoje eu quero falar sobre um remédio que muitas vezes é um remédio amargo. Muitas vezes você vai falar assim, né? Remédio bom é remédio amargo. Então, eu quero dizer para você, o perdão é esse remédio amargo. Que muitas vezes, não, mas é tão... Eu não consigo, eu vejo pessoas que mandaram inclusive mensagens para mim dizendo, eu não consigo perdoar. Não consigo perdoar nem a mim, não consigo nem perdoar os outros. E até perguntam assim, mas como eu consigo perdoar a mim mesmo? Como eu consigo perdoar aos outros? Primeiro, decisão. E segundo, saber que é graça de Deus. Sozinho nós não conseguimos. Para liberar o perdão, para mergulhar no perdão, sozinho nós não conseguimos. Isso é fato. Viu, amado? Viu, amada? Viu, escolhido, escolhida de Deus? Sozinho nós não conseguimos. E para a nossa alma, não é muito diferente, porque o principal remédio para a cura interior, não esqueça desta frase que eu vou te dizer agora. Você que se sente travado por dentro, acorrentado, ferido, doente interiormente. Tem gente que diz assim, mas não estou com doença física, mas estou com uma doença interior. E o principal remédio para a cura interior é o perdão. Sim, perdão é remédio. Se você não sabia, saiba a partir de hoje, perdão é remédio. E na hora pode parecer muito amargo, porque parece que, eu vou dizer, a nossa tentação, a concupiscência em nós, faz com que a gente não queira perdoar. A gente prefira ficar como prisioneiro. É como se alguém abrisse a cela da prisão e dissesse, sai, e eu não quero sair. Perdoar é exatamente isso. Por que você não perdoa? Tem gente que diz assim, porque eu não consigo. É como a pessoa que está na prisão e diz assim, mas eu não consigo sair. Mas a porta está aberta. O que te impede? A tua falta de decisão de sair. Se não, são tantas coisas, é verdade, mas o start é essa decisão. Perdão é sim um remédio, que na hora pode parecer amargo e eu nem tenho a vontade de tomar. Mas por que eu tomo o remédio que é amargo? Porque eu sou adulto. As crianças dizem, eu não quero tomar. E o pai e a mãe forçam, não é assim que acontece? Você vai ter que tomar. Por que o pai e a mãe forçam o filho a tomar um remédio amargo que ele não quer tomar? Porque ela sabe, o pai sabe, que tomando aquele remédio, aquela doença será curada. O filho vai ficar melhor. Por isso que o pai insiste em dar aquele remédio amargo e o filho chorando. Quantas vezes, quem aqui, quando criança, até já tomou o remédio chorando? Não quero, mas vai tomar, não é? Vai tomar, por quê? Era ignorância do pai e da mãe? Não, é pelo contrário, era a capacidade de enxergar que aquele remédio ia trazer a cura. E a criança não tinha capacidade de perceber. Ela preferia ficar, em tese, doente do que tomar o remédio amargo. E eu quero dizer para você, amado, ei, você precisa tomar essa decisão. Sim, porque na hora pode parecer muito amargo, sim, mas faz bem, mas alivia. Esse mal-estar interior, essa enfermidade interior, perdão, uma graça que Deus nos dá para prosseguirmos no caminho. Escute, após um ferimento muito profundo, após uma mágoa, uma dor, uma traição, após uma covardia, após uma perseguição, após uma humilhação, após um ataque, ou nós tomamos o remédio do perdão, ou ficamos abatidos no campo de batalha. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos combatentes e nós sabemos que nós estamos num combate humano, mas também muito mais que humano, espiritual. Nós travamos um combate espiritual, inclusive todos os dias, mas também humano. São situações que nos atacam, é uma situação, às vezes está tudo bem, pegou uma doença, a gente veio numa época de Covid, né, de coronavírus, a gente saiu de uma pandemia, e eu digo, está tudo muito bem, está caminhando bem, uma pandemia, uma doença. E eu digo para você, amado, amada, a nossa vida é assim. Nós temos ferimentos, estamos em combate, em constante combate. Por isso, não baixemos a guarda em tempos de guerra. Não pare de lutar. Em tempos de guerra, não pare de adorar. Não baixe a guarda. Ei, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, o perdão é uma graça que Deus nos dá para prosseguirmos no caminho após um ferimento profundo. Eu falava esses dias, lembra, eu dizia, você já viu, talvez em algum filme, que a pessoa recebeu uma ferida e precisa o quê? Cauterizar,
Não é exatamente isso? Com a intenção de estancar o sangramento. E o perdão age como essa cauterização, curando de dentro para fora. O perdão cura de dentro para fora. Sim, a cicatriz permanece, pois as lembranças são a garantia de que nós temos uma história. Geraldinho quer dizer que eu vou perdoar e eu vou esquecer? Não, repito, você não vai esquecer porque perdoou. Pois a palavra cura aplica-se perfeitamente nesse caso, visto que por algum motivo houve uma ferida. E o perdão sobre essa ferida evita uma infecção, evita até a necrose. A falta de perdão pode virar uma doença real. E para muitas pessoas, ela tem virado uma doença real, que tem levado à morte, morte espiritual, morte moral. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, Jesus hoje nos deixa um antídoto. Lembra quando a gente falava? Lembra do antídoto, não? Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Quem se lembra de Efésios 4, 26? Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio. Ei, tanto para mim, não vá guardando essa mágoa que você tem de você mesmo. Não vá guardando essa mágoa que você tem do outro. A gente guarda coisa boa. Ei, não guarde coisa ruim dentro do seu coração, meu irmão. Isso daqui é muito forte. Quando eu deixo o perdão e a reconciliação para depois, eu estou abrindo a porta para que ele entre na minha vida, sabe? Faça a ferida, o maligno entre, quando ele diz assim, não deis lugar ao demônio, é que eu estou abrindo uma porta para que o demônio entre. Trabalhe, faça aumentar aquela ferida, aquela dor, de forma que eu não consiga mais ver a capacidade de perdoar. Às vezes, eu vou dizer para você, meu irmão, quando nós estamos fechando, nós vamos nos culpando por tantas coisas, ocupando aos outros por tantas coisas, guardamos mágoa, tristeza, ressentimento, revolta, medo de nós e dos outros. E esquecemos de perdoar a nós e de perdoar aos outros. E para prosseguir eu preciso liberar perdão para mim e para os outros. Para prosseguir eu não posso viver carregando, inclusive as feridas que me fizeram, que eu mesmo causei na minha vida, porque senão eu não vivo a próxima fase. Quem vive o tempo inteiro, sabe, pesado com o que fez e com o que fizeram, não vai viver aquilo que virá. Sabe, vai repetindo, é um déjà vu perene. Vai repetindo a mesma história sempre. E às vezes vai mudando os personagens, mas vai repetindo os mesmos erros, vai repetindo a mesma história. Sabe, você não sai do canto, é como se você... Quantas pessoas que eu já atendi, que dizia assim, meu Deus, parece, olha, os anos passam, Geraldinho, parece que eu não saio do canto. Parece que eu estou na mesma, é um lenga-lenga à volta, sabe? É tudo de novo, é os mesmos problemas de novo e de novo. Eu quero dizer para você, meu irmão, arranje novos problemas. Isso aqui é, o que eu estou dizendo para você pode parecer estranho, mas é libertador. Primeiro sinal que você está crescendo é quando você arranja novos problemas. Agora, se você está sempre nos mesmos problemas, no mesmo lenga-lenga, reclamando das coisas, das pessoas, do ambiente onde você está. Ah, mas é porque também, tá vendo? Porque você não sai, sabe, desse ressentimento. E aí está sempre reclamando, volta e meia, melhora, diz que perdoa, mas não perdoa nada. Aí está de novo, a mesma coisa, e de novo, e de novo, e de novo. As conversas de reconciliação, os pedidos de perdão aos que nós amamos, ou aqueles que vivem mais próximos de nós, precisam ser dados logo, precisam ser conversados logo. Esse protelar, essa demora, azeda as relações. E azeda mesmo, inclusive conosco. Por isso, ter pressa para reconciliar-se é importante. Lembre-se de uma coisa, tenha pressa em perdoar. Se quer retardar uma coisa, retarde a mágoa no seu coração. Retarde ficar chateado por tudo. Pare de levar tudo para o lado pessoal. Tem gente que vive tão ressentida que uma coisa que alguém disse, até uma instrução na igreja, a pessoa fica ferida. E aí, por que você não foi mais? Não, porque eu fiquei ferido, o padre falou assim. Ah, porque eu fui na empresa, não sei o quê, não. Meu ambiente na empresa está muito complicado. E o que foi? Eles não estão te pagando? Não, estão pagando em dia, sim. Eles estão quebrando algum acordo comercial? Não, é porque tem umas coisas lá, o pessoal reclama. Entendeu? Não? Perceba, você leva para o lado pessoal porque na tua empresa reclamaram com você. Mas é óbvio. É aprendizado, é crescimento, é instrução.
E eu quero dizer, porque esse aqui é um lado que às vezes a gente não fala, a nossa hipersensibilidade a guardar rancor, mágoa. E é isso que o maligno quer fazer em nós. A gente leva tudo para o lado pessoal. Se a gente leva para o lado pessoal, agora tudo. A gente pode ver. E olha como quantas pessoas estão desse jeito. Você vê isso na internet, nos comentários. A pessoa se incomoda com uma frase que disse. Alguém falou uma frase, alguém... Porque hoje vive de texto, de vídeos curtos, né, de cortes. E aí você falou uma coisa que é inclusive para a conversão daquela pessoa. E aí tem um monte de gente ferida. Mas não é bem assim, desse jeito. Mas não é por quê. Entendeu? Tá vendo? Aí fica com raiva. Tem gente que tá com raiva de gente que nem conhece. É o pior. Ah, eu tenho horror a fulano. Mas tu morou lá? Conviveu com fulano? Não, é porque eu vejo as coisas que tem lá, que fala. Vocês estão entendendo? Meus irmãos e minhas irmãs, nós muitas vezes vamos criando situações irreais. Por isso eu vou dizer uma coisa. Não tenha pressa, e eu preciso dizer, inclusive, para muitos que aqui estão, não tenha pressa de guardar mágoa. Sabe? Olha, se você quer ter pressa para alguma coisa, tenha pressa para perdoar. Vamos perdoar logo? Vamos liberar logo perdão? Não vamos guardar no coração nada? Sabe? A pressa é para a reconciliação, a pressa é para o perdão. Claro que a gente não estou falando de atropelar as coisas, é preciso que as coisas sejam feitas com clareza, bem feitas, mas nunca mais, não mais do que, como diz a palavra, né? Não deixa que o sol se ponha sobre o vosso ressentimento. Não mais que um dia, amado. Não é que eu preciso de tempo, Geraldinho. Tempo para quê? Para fazer crescer a mágoa? Eu preciso de tempo para você deixar alicerçado ali e depois não tem mais nada que a outra pessoa diga ou que aquela conversa diga que vai mudar. Não, porque você já tem na sua mente algo decidido. Tem gente que vai para uma conversa e não está aberto a nada. Você sabe que é desse jeito. Porque ele não está aberto, ele já está ali decidido. Eu já acho que a pessoa é assim, eu já acho que a outra intenção é isso, pronto. Então, você não vai conversar. Não deixe para lá. Não esconda no seu coração. O ressentimento, o ódio, o rancor, a mágoa, adoece a alma. Por isso tenha pressa em usar o remédio do perdão. É amargo, mas o remédio bom é remédio amargo.